falam, porque como a gente está em pouca gente, vai ser até mais fácil, né? Ficou uma coisa bem mais pessoal. O que eu queria falar no geral? Só para me apresentar, meu nome é Alexandre, né? Sou professor aqui no departamento, eu fui professor antes na Federal de Pelotas, né? Passei 3 anos no Sul e vim para cá. Eu sou do estado de São Paulo, tenho 34 anos, né? Trabalhei tanto em produtora de TV não, produtora de vídeo, né? Fazendo comercial, institucional, como trabalhei em emissora de TV a cabo e emissora de TV aberta. E trabalhei durante um tempo lá no Polo de Cinema de Paulínia também, em longa-metragens, né? A gente tem pouca gente, então vai ser bom para poder conversar mais facilmente. Infelizmente, o que eu ia falar para vocês, o lado ruim já da apresentação, que eu não tive tempo de conseguir bastante imagem. Tipo assim, eu não trouxe imagens para ilustrar o que eu vou falar. Então, quer dizer, algumas pessoas podem até ter dificuldade, por quê? Porque certas coisas vão ficar muito abstratas, talvez, né? Mas eu não tive condições de juntar esses materiais, e muita coisa eu tenho que pesquisar em site estrangeiro, né? Então, no fim, eu não consegui trazer. Então, o que eu fiz? Eu pontuei, na verdade, as coisas mais importantes que a gente tem que ficar atento, que tem que prestar atenção na hora que a gente for fazer produção audiovisual, pensando em computação gráfica, em interação real virtual, esse tipo de coisa, tá? A gente tem pouco tempo, eu falo assim, em teoria, pelo que a organização tinha me passado, seria para mim expor durante 1 hora, mais ou menos, e deixar uns 20 minutos, meia hora para discussão, o pessoal fazer pergunta, etc. Tá? Então, eu vou tentar ver se eu cumpro o tempo, né? Não são muitos slides, são acho que uns 14 slides, que é mais textual, que eu vou só pontuando as informações e vou tentando explicar para vocês. Tá? Quem já... Vou até perguntar, quem daqui, por exemplo, já trabalha com essa parte de computação gráfica, composição, efeitos? Só para mim ter uma noção. Tá. E os outros, né, sem problema. Estão curiosos para a gente começar a mexer. Então, acontece, gente, aqui eu coloquei só o tema da palestra, né? Deixa eu... Você faz o favor, Everton, pagar pelo menos essa fileira aqui para ficar um pouco melhor. Então, eu coloquei só o título ali, né, para ficar claro, né? Que seria o quê? Eu vou falar um pouco de alguns conceitos, técnicas também e tecnologias, né, que tem a ver com a produção de audiovisual, quando a gente vai fazer a integração de imagem real virtual, né, fazer uma computação gráfica, etc. Né. Na verdade, como a gente tem pouco tempo, é uma introdução, porque não tem como a gente fazer uma coisa mais aprofundada num tempo desse, né, mais para despertar o interesse do pessoal. Né. Ali eu grifei, né, conceito, tá, deixa eu ver aqui a descrição. Ó. A intenção dela é transmitir para vocês alguns conceitos básicos, né, para fazer essas composições, né, e mostrar, está aqui nessa parte aqui, né, os cuidados essenciais para a gente ter na hora de fazer as gravações do que for real, né, para na hora de a gente fazer a integração e que software e tecnologias que a gente usa. Por que é importante isso? Porque às vezes o pessoal acha que dá para resolver tudo em pós-produção. Ou, por exemplo, você vai gravar e depois toda a magia de computação gráfica, efeitos especiais, dá para ser feita tranquilamente. Mas, na verdade, se você não tiver uma preocupação muito grande em preparar a gravação para se fazer determinados efeitos, não vai sair nunca esses efeitos. Né? Então, quer dizer, normalmente, quando a gente vai fazer alguma computação gráfica, algum tipo de produto audiovisual que vai ter esse tipo de integração real virtual, você tem que ter, normalmente, alguém da equipe de efeitos visuais para participar da gravação, acompanhar, para poder pegar referências, etc., para poder, posteriormente, você conseguir fazer essa composição corretamente. Né? Então, na verdade, é deixar claro isso para vocês e tentar dar um panorama para quem tiver interesse, ir atrás, pesquisar e dar uma olhada. Tá? Então, tá, primeira coisa aqui, ó, gravações, né, e imagens. Né? Então, só para a gente subdividir em termos de conceituais, assim, né, em termos de termos. Né? Então, quando a gente fala que a gente está falando de imagens reais, seria o real action. Né? Então, ações filmadas em tempo real. Né? Seja uma pessoa ou um objeto. Né? Normalmente a gente coloca personagem, mas pode ser um assunto que não necessariamente tem vida, né? Não precisa ser um ator. Né? E virtual, quer dizer, pode ser tanto uma animação tradicional 2D,
Quer dizer, a gente pode interagir imagens reais com animação tradicional 2D. A animação digital 2D, que também pode ser uma mistura das duas, que às vezes o pessoal faz toda a animação em 2D, escaneia, depois colore, faz uma pós-produção em cima disso, né? Então existe um mix também de tradicional e digital. Ou animação 3D, né? Que pode ser fotorrealística, né? Ou pode ser, às vezes, até usando um plugin ou um render para poder passar ficar com cara de cartoon, de desenho, né? Mas às vezes aquilo foi feito em um programa, um software 3D, né? Então, quais são as possíveis composições? Eu coloquei ali, eu faço essas divisões, gente, mais para ficar mais fácil de explicar e depois, por exemplo, quem pesquisa, quem estuda, é mais fácil você subdividir, vai ficar mais claro. Então, a primeira opção é o quê? A gente tem um cenário real, né? Por exemplo, estamos nessa sala e vamos ter um personagem virtual interagindo com a gente. Podia ser um robozinho, podia ser aquele personagemzinho da Vivo, aquele bonequinho da Vivo. Quer dizer, você tem um personagem virtual interagindo no cenário real. A outra opção seria o quê? A gente tem um cenário virtual com personagens reais, né? Então, por exemplo, a gente pega os Star Wars, por exemplo, ou o Senhor dos Anéis, que você tem cenários virtuais, né? Absurdos, com atores reais interagindo com esse cenário virtual, né? Então, quer dizer, são as situações que a gente podia dividir, normalmente uma coisa ou é outra, ou às vezes até pode ser as duas, né? Às vezes você tem um cenário virtual com um personagem real e personagens virtuais juntos. Você pega o Jar Jar Binks no Star Wars, quer dizer, ele é um personagem virtual interagindo com atores reais num cenário virtual, né? Então, quer dizer, isso pode se mixar, na verdade, né? Mas seriam essas duas divisões principais, vamos falar assim. E se for tudo virtual, daí não vai ser um real action, vai ser uma animação, seja 2D ou 3D, né? E se for tudo real, também não é uma interação, né? É um filme de real action sem efeitos. Logicamente, às vezes a gente tem filmes que são filmes real action, que tem computação gráfica, tem efeito especial no meio e a gente não percebe, né? Então, às vezes a magia em fazer certas composições está às vezes o efeito passar despercebido, né? Mas, ok, só para a gente definir esses tipos de produto. Por quê? Quando a gente bolamos nosso roteiro e temos nossas cenas, a gente pode subdividir nessas questões. Essa cena vai ter que ser inteira virtual. Sei lá, estou fazendo um Homem-Aranha. O Homem-Aranha vai ter que ser virtual, o cenário vai ter que ser virtual, tudo vai ser virtual, não tem como ser real. Não, aqui vai ser meio a meio. Não, aqui vai ser tudo real. Então, quer dizer, você consegue fazer uma subdivisão das suas cenas dessa forma. O que vai ser real virtual, o que vai ser virtual real, né? Ok, gente, só para esclarecer essas possibilidades. Ok, equipamentos e tecnologias, tá? E funções. Isso aqui eu acho interessante comentar, por quê? Porque é essencial colocar essa diferença. E são coisas que vocês, talvez quem tem interesse, conforme vai assistindo making-off de filmes, tal, vocês conseguem perceber esse tipo de coisa nos making-offs, né? Então, o que acontece? O que é uma grua com controle de movimento? Só para me entender, todo mundo tem uma noção do que seria uma grua com controle de movimento? A importância, assim, você um pouco. Porque assim, a grua com controle de movimento é o quê? Grua, todo mundo sabe talvez o que seja, que é aquele equipamento que tem um braço grande, né, que você coloca a câmera na ponta, né, e a câmera pode ir para cima e para baixo. Essa grua pode estar num dolly, no traveling, e, né, ela pode ter movimento lateral ou frontal, traseiro, né, e tem movimento de altura, né, rotação, etc. Uma grua com controle de movimento é uma grua que é computadorizada, ela é robotizada, né? E qual a vantagem dela? Você coloca a câmera, logicamente a tecnologia é muito, muito alta, né? Mas, por exemplo, tudo isso é controlado por computador, né? Então, o que acontece? O computador controla também as funções da câmera. Então, por exemplo, foco, zoom, abertura. Então, quer dizer, ninguém vai ficar tocando na câmera, né, à distância, né? E, além disso, a grua ela consegue referenciar espacialmente onde a câmera está. Então, por exemplo, se a gente tivesse com uma grua muito grande aqui, fazendo uma tomada numa dolly, né, que começasse alta e fosse descendo atrás de mim, passando por mim aqui, né? Então, acontece, se for uma grua simples, que não não é programável, ela simplesmente, alguém vai ter que operar ela, né? Alguém vai ter que ir lá, descer, subir, vai ter que ter um operador para empurrar o carrinho e dar movimento. As programáveis fazem tudo isso automaticamente. E qual a vantagem disso? A vantagem é que você pode repetir o mesmo movimento várias vezes de forma perfeita. Então, para certos tipos de efeitos especiais, se você não tiver uma grua desse tipo, você não faz. Então, tem alguns tipos de efeitos que você tem que ter um equipamento desse, que logicamente custa muito caro. Por quê? Porque, por exemplo,
A gente pode filmar, por exemplo, tirar todas as carteiras da sala, colocar um chroma, filmar uma fileira de pessoas aqui, né? Depois a gente pode arrancar essa fileira, empurrar o chroma mais para trás, fazer outra fileira de pessoas, filmar essas pessoas e depois compor isso aqui em layers. Só que, por exemplo, se for uma câmera estática, se eu estou fazendo esse vídeo com câmera estática, ok, é só não mexer na câmera, pegar o controle remoto, dar o REC stop e não mexer nela de forma nenhuma, que você vai conseguir compor e vai ficar perfeito. O problema é quando você coloca movimento de câmera. Então, quer dizer, fiz uma pan, fiz um tilt, um zoom, estou andando com steadicam, etc. Daí nunca mais você vai conseguir repetir esse movimento 2 vezes exatamente. Ah, não, fiz. Você não vai fazer igual. Não tem como, né? Então, a GRU ela permite que a gente repita esse movimento várias vezes. E o mais importante, não seja mais importante, mas importante tanto quanto, seria o quê? Ela consegue gerar um arquivo, né, em que vai ter as coordenadas, como se fosse, né, o eixo x, y, z, né, de distância, né, profundidade e altura, do posicionamento da câmera. E, logicamente, da lente. Se teve abertura de lente durante a tomada, se não teve. Se teve mudança de foco, não teve. Então, acontece, eu posso pegar esse arquivo, entrar num programa de computação gráfica de 3D, seja Boju, Maya, Houdini, Lightwave, Softimage, etc., né? E com esse arquivo, ele vai criar uma câmera para mim, com as mesmas propriedades já daquela câmera, quer dizer, mesma lente, né? Mesmo, tipo assim, ela vai ter já os seus keyframes marcados de animação, da distância focal, quanto essa distância focal foi alterada no decorrer do tempo, né? Se foi uma lente zoom ou não, se teve alteração de zoom ou não, e principalmente a movimentação da câmera no espaço. Então, quer dizer, esse software ele consegue mapear espacialmente onde essa câmera estava e reproduzir esse movimento dessa câmera num software 3D. Para quê? Por quê? Porque daí quando você fizer o personagem virtual para interagir com esse cenário, ou fizer o cenário virtual para interagir com esses personagens que foram filmados em chroma, o movimento de câmera, né, e a proporção e a referência espacial deles serem perfeita, bater perfeitamente. Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Que é uma coisa um pouco abstrata por não ter trazido tantas imagens, né? Mas, por exemplo, a importância da GRU é essa. Você consegue fazer uma filmagem de algo real, reproduzir o mesmo movimento da câmera virtual no 3D, para poder fazer um personagem em 3D e ele poder espacialmente estar exatamente no mesmo lugar, né? Então, a questão é essa. Só que acontece, é um equipamento muito caro. Aqui eu coloquei uns exemplos, a empresa chama Super Tecno, tá? Caso alguém tenha curiosidade de querer entrar, pesquisar, dar uma olhada como é que é a cara dessas gruas, né? A Super Tecno tem vários tamanhos, tá? O 100 ali, às vezes é o tamanho dela. Tem a 100, tem a 30, tem a 50, né? Tecnodolly também. Por quê? Porque uma coisa é você ter os movimentos da pan, outra coisa, além da pan, tem a questão do dolly ser também automatizado, né? Então você consegue integrar isso junto também, né? Então acontece, nós, meros mortais, não temos esses equipamentos de Hollywood, infelizmente, né? Porque são muito caros. Qual a solução, né? Lógico que essa solução tem suas devidas proporções, né? Tem coisas que realmente, alguns tipos de efeitos você tem que ter esse equipamento, senão você não faz. Mas são efeitos muito específicos, né? É o quê? A gente fazer um rastreamento de câmera, que seria o camera tracking, certo? Então, o que seria o camera tracking? Aí eu coloquei alguns exemplos, já comento sobre eles. Seria o quê? A gente faz essa filmagem, seja com uma DSLR, seja com a câmera de vídeo, seja com a câmera de película, né? Logicamente, se for película, você vai ter que telecinar para digitalizar a imagem, tudo. Mas, quer dizer, você estando com esse arquivo digital, existem esses softwares que eles, através de pontos de referência, o que seriam pontos de referência? Seriam pontos contrastantes na imagem. Então, por exemplo, se eu fizer uma filmagem que vai estar tudo branco, a parede tudo branco, e não tem nem uma sujeirinha, nada, talvez eu não consiga fazer um tracking. Por quê? Porque ele precisa ter nuances de contraste, né, na imagem para poder ter uma referência. Ah, aquilo ali está se movendo, né, aquilo ali está em movimento, né? Então, acontece, você consegue fazer uma filmagem sem ter essa grua, né, com o movimento de câmera. A partir desse software, que ele já vai reconhecer algumas dessas imagens, desses contrastes automaticamente. Outros, você pode indicar para ele, ó, eu quero que você use esse especificamente, porque você tem certeza que aquele é um ponto muito bom de referência, né? Então, dentro dos programas, você tem locators, tracker, good track. Então, você tem vários tipos de formas de configurar o programa para poder fazer esse rastreamento, esse tracking, né? Daí acontece, a câmera ela vai calcular, de acordo com a imagem,
e com esses contrastes, esses pontos de contraste, ele vai conseguir matematicamente criar uma câmera virtual que vai ter o movimento da câmera real. Então, quer dizer, é como se você tivesse com a grua de controle de movimento. Só que você não tem. Qual o problema? O problema é que esse software você tem que, primeiro, na hora de gravar, você tem que ter muito cuidado na hora de montar a sua cena, por causa dos pontos de referência, para poder traquear corretamente. E o próprio tracking, a ação de fazer os trackings não é tão fácil, né? Depende da cena, depende da complexidade de movimento, né? Se é um movimento de pan, que seria um nodal pan, que é uma coisa mais simples, é muito mais fácil. Se é um movimento que o cara está com o Steadicam e vai andar perante num lugar, é mais difícil. Não que seja impossível, né? Então, o que acontece? Esses softwares vão permitir que a gente faça a mesma coisa que a gente faz com a grua. Então, a gente consegue filmar, fazer um movimento de câmera, e a partir da imagem, a gente fazer esse rastreamento e ele criar uma câmera virtual. Seja para o After, seja para o 3D Max, seja para o Maya. Normalmente, esses programas eles dão saída para vários tipos de softwares de computação gráfica. Tá? Ali eu coloquei o Boju, eu uso mais o Boju. Tá? Tem o PF Track, tem alguns novos que eu não cheguei a mexer ainda, por exemplo, esse Voodoo Camera Tracker. O Nuke, né, da Foundry, que agora já existe plugin para o After, né? E tem plugins específicos dentro dos softwares de computação gráfica, igual o Camera Track do 3D Max, que é ruim, e o Camera Live do Maya, que é muito bom. Tá? O que acontece? Eu queria pontuar aqui, existem diferenças de como a gente fala Camera Track ou pesquisa Camera Track, existem algumas diferenças entre Camera Track. A mais óbvia seria essa aqui que eu coloquei aqui embaixo, que eu coloquei não confundir com o quê? Porque às vezes a gente pesquisa Camera Track, pode surgir essas opções, igual esse Auto Track da Vadio e a Vixen Camera Tracker da Polar. O que é? Aí não tem nada a ver com essa produção de vídeo, tem a ver com produção de vídeo sim, de efeitos, etc. O primeiro, por exemplo, eu estou dando essa palestra aqui, eu estou andando para lá e para cá. Né? Então, a gente tem algumas pessoas que poderiam estar operando essas câmeras para manter eu enquadrado, para a imagem ser transmitida. Então, quer dizer, o primeiro é um sisteminha, que é uma câmera de vídeo, que tem um sistema que reconhece o movimento da pessoa, então mantém a pessoa enquadrada sempre, você não precisa ter um operador. Então, quer dizer, é um camera track, porque é uma câmera que está traqueando algo, né, para seguir o movimento, mas não tem nada a ver com o que a gente está falando. Né? E esse segundo aqui é um suporte que a gente coloca num tripé para colocar uma câmera fotográfica, por exemplo, para fazer fotos dos astros, né? do céu. Né? Então, acontece, ela vai se movendo de acordo com o tempo para poder manter o céu paradinho. Assim, né? Então, quer dizer, ela também faz um track, porque ela acompanha as imagens do céu para manter o andar do céu, vamos falar assim. Né? Então, é uma câmera tracker, mas não tem a ver com o que a gente está falando. E, por exemplo, alguns recursos, por exemplo, se a gente pegar... agora vai ser difícil lembrar, mas, por exemplo, tem alguns camera tracker que eles não chegam a construir câmeras virtuais a partir da imagem. Eles também fazem um tracking, mas é diferente. Por exemplo, às vezes a gente está aqui, passa um caminhão lá fora, né? Eu fiz essa imagem. Então, eu posso traquear, por exemplo, o baú do caminhão para ele seguir aquela imagem e eu poder substituir. Por exemplo, colocar lá a foto minha, lá, um cartaz, lá, é uma chips, né? No caminhão, né? Como se substituir uma imagem ali que estava em movimento, mas quer dizer, ele está fazendo um tracking também da imagem da câmera, mas não é essa câmera tracker que a gente está falando de reconhecer o movimento de câmera para criar uma câmera virtual depois. Gente, às vezes eu tiro o microfone assim, vocês falam para mim, caso não estejam ouvindo muito bem. Ok. Então tá. Quando a gente está na situação de cenário real e personagem virtual, né? Então, por exemplo, estamos nós aqui para fazer um personagem para interagir com a gente. Né? O que é importante? O cenário fornecer pontos de referência, né, para o rastreamento da câmera virtual. Então, aquilo que eu falei, a gente não pode, talvez, filmar em lugar que vai ter pouco contraste, poucos pontos de referência contrastantes, que vão, talvez, fazer o tracking ficar muito pobre. Né? Então, é um cuidado que, por exemplo, você tem que fazer 1, 2, 3, 4 track para você sentir isso, para você ver, o que realmente é essa questão do contraste, né? O que ele pega, por exemplo, às vezes essa tampinha azul, aqui em cima da mesa, por exemplo, se estivesse filmando de lá para cá, seria um ótimo ponto de tracker. Por quê? Porque ela está bem contrastante no branco. Né? Por exemplo, se tivesse, sei lá, um pontinho vermelho na parede, bem marcante, aquele vermelho do microfone, né, da base do microfone ali, seria um ponto de referência bom para tracker. Não quer dizer, tem que ser algo bem contrastante para o programa conseguir reconhecer ele dentro da imagem em torno dela. Né? Depois eu vou adicionar mais uma informação. E quando a gente está falando de personagem virtual, cenário virtual e personagem real,
vamos filmar em chroma, a gente tem que colocar pontos de referência no chroma, isso já, tipo assim, considerando essa questão de movimento de câmera, né? Porque se não tem movimento de câmera, tudo fica mais simples, mais fácil. Ah, não, vou fazer um chroma, mas tem movimento de câmera, né? Então, você tem que também colocar pontos de referência, né? Normalmente, a gente coloca um ponto de referência num tom um pouco diferente do chroma, para você conseguir recortar mais fácil os pontos de track, né? Você pode colocar em outro tom totalmente diferente? Pode, mas você tem que ver como é que você vai recortar isso. Se você vai conseguir recortar digitalmente e automaticamente, ou você vai ter que apagar na mão, frame a frame, né? Também é possível, né? Ok. Daí, então, peraí, aqui seria essa questão de ficar atento aos pontos de referência para a gente fazer o track, né? Composição artística. Quando a gente pensa em composição artística, seria o quê? A gente pensar na iluminação, na sombra, na luz, nas cores. Por quê? Porque por mais que os movimentos estejam perfeitos, né, tá casando perfeito o meu personagem com o meu cenário. Se a parte de direção de fotografia tiver ruim, vai ficar Chapolin colorado, né? Por que o Chapolin colorado fica às vezes do jeito que fica? Por causa dessa questão da iluminação, né? Não só, né? Mas uma das questões é essa. Então, aqui eu estaria pontuando a importância e quais são os itens que a gente tem que ficar atento, tá? Primeiro, que a gente tem que ter a mesma composição entre a imagem real e a imagem virtual. Então, por exemplo, normalmente a gente grava as imagens reais primeiro. Por quê? Porque você fazer o cuidado com a luz depende do seu orçamento, né? Se você está em Hollywood, você tem equipamentos de milhão para fazer a luz que você quer. Se você não tem, então é bom talvez você fazer essa imagem antes, porque que luz você tem? Uma luz fria, uma luz quente? Qual a temperatura de cor? Se tem gelatina para fazer correção?